Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, dando início então ao nosso segundo bimestre com o tema das ligações químicas. O que são ligações químicas? São forças que unem os átomos formando moléculas ou também chamado de agrupamento de átomos. Onde ocorrem as ligações químicas? Relembrando lá na aula que eu passei para vocês sobre Linus Pauling, as ligações químicas são as ligações dos elétrons das camadas de valências dos átomos. Ou seja, por isso que a gente faz Linus Pauling para a determinação dos elétrons da valência, consequentemente, a determinação das famílias, né, dos elementos representativos. E assim existem três tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Para explicar as ligações, devemos lembrar sobre a regra do octeto, que diz que a maioria dos elementos ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Porém, existem três exceções em relação a essa regra. Primeira exceção: moléculas com número total de elétrons ímpar, ou seja, o átomo que está se ligando fica com um número ímpar de elétrons não ligantes, ou seja, elétrons que não se ligaram. Observe a molécula do NO. O nitrogênio ficou com 3 elétrons não ligantes, né? Ou seja, o número ímpar de elétrons não ligantes. A contração do octeto, ou também chamada deficiência em elétrons. O que significa isso? Significa dizer que o átomo central, ou seja, o átomo que está sendo o padrão de todas as ligações, a referência de todas as ligações, ele fica estável com menos de 8 elétrons. E terceira e última exceção é a expansão do octeto, que é o que? O átomo central ele fica estável com mais de 8 elétrons em sua camada de valência. Bom, vamos então à nossa primeira ligação, a ligação iônica. Com quem ela acontece? A ligação iônica ela ocorre com um metal e um ametal, de forma que o metal ele é eletropositivo e ele tem a tendência a perder os elétrons, então ele forma um íon positivo chamado de cátion. Um ametal tem a tendência a ganhar um elétron por ser eletronegativo e assim ele se torna o ânion. Quando esses dois íons estão presentes, fazendo uma ligação, a gente fala que aconteceu uma interação eletrostática, ou seja, uma atração de polos opostos. Logo, a ligação que une esses dois íons é chamado de molécula, que nem a gente viu lá no comecinho da nossa aula. Logo, essa molécula na ligação iônica é chamada de composto iônico. As propriedades dos compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, ou seja, de 25 graus Celsius, possuem pontos de fusão e pontos de ebulição altos, possuem um retículo cristalino. O que é isso, esse retículo cristalino? É uma estrutura extremamente estável. Por isso, os compostos iônicos são extremamente estáveis, devido à formação do retículo cristalino. Conduzem corrente elétrica quando fundidos, ou seja, na presença de calor, ou em solução. Quando a gente fala em solução, significa dizer que essa molécula está dissolvida em um solvente, geralmente a água. E todos os compostos iônicos são polares, ou seja, são solúveis em solventes polares. A ligação covalente é uma ligação que ocorre entre ametais, ou seja, os ametais são ricos em elétrons. Dessa forma, ninguém vai perder, ninguém vai doar, ou seja, eles vão compartilhar elétrons. Os compostos formados por este tipo de ligação podem ser covalentes, quando há um grande número de ligações, ou moleculares, quando há um número limitado de ligações. Observe o primeiro exemplo. Essa molécula ela é grande e ela é formada somente por ametais. Logo, ela vem de uma ligação covalente. Como existe um número grande de ligações ali dentro, a gente fala que esse composto é um composto covalente. Já o composto molecular é um composto que tem quantidade pequena de ligações entre os átomos. As propriedades dos compostos covalentes ou moleculares: baixos pontos de fusão e ebulição quando comparados aos compostos da ligação iônica, baixa dureza, alta tração quando comparados aos compostos iônicos. E aí a gente precisa tomar cuidado nesse tópico.
apresenta baixa capacidade de condução de corrente elétrica e de calor. Ou seja, alguns exercícios trazem que os compostos moleculares ou covalentes não conduzem corrente elétrica. Errado. Eles conduzem corrente elétrica, porém muito pouco. Na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, eles podem ser encontrados nos três estados físicos, ou seja, no estado sólido, líquido e gasoso. A ligação covalente ela pode acontecer em uma vez só, que a gente chama de ligação simples. Ela pode acontecer de uma ligação dupla, ou seja, um elemento compartilha duas vezes o elétron com outro elemento, ou uma ligação tripla, né? Ou seja, um elemento faz três ligações com o mesmo átomo. A ligação metálica é a ligação que ocorre entre os metais. E como os metais são eletropositivos, eu preciso de muitos elétrons para completar o octeto. Ou seja, o modelo de ligação metálica é um modelo do mar de elétrons, porque eu preciso de muitos elétrons para ficar estável. O que a gente precisa tomar cuidado é ligação metálica é a ligação de um metal com o mesmo tipo de metal. O que não podemos confundir é ligação metálica com liga metálica. Liga metálica é a união de metais diferentes. Por exemplo, o anel de ouro, a corrente de ouro que você utiliza, ela é vinda de uma liga metálica e não de uma ligação metálica. Ou seja, o ouro, ele é formado, né, o anel, a pulseira, o colar, ele é formado do ouro, né, o elemento ouro, mais o latão. O que é o latão? É a combinação do cobre com o zinco. Ou seja, isso aí é uma liga metálica e não uma ligação metálica. Os compostos metálicos apresentam alto ponto de fusão e ebulição em todas as outras ligações. Então, se você ver um exercício que apresenta alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, você é de uma ligação metálica, ou seja, o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição dentre as três ligações é da ligação metálica. Eles possuem a propriedade da maleabilidade, ou seja, a facilidade de se transformar em lâminas, ductibilidade, facilidade de se transformarem em fios, brilho metálico quando polidos e alta condução de eletricidade em qualquer estado, inclusive no estado líquido. E eles são muito resistentes à tração. Bom, pessoal, esse foi o nosso início da apostila número 2, né? A apostila do segundo bimestre. Eu espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.